Olá, Mads. Aqui é a Vê Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, Caio, você viu os comentários que a gente teve sobre o episódio passado? Sim, tiveram alguns ainda. Foi. Eu achei legal a gente trazer 2, só pra gente comentar rapidinho. O Tinoco, novamente, ele já tinha mandado mensagem no primeiro episódio, mas eu achei legal novamente esse comentário dele. Ele falou assim: vocês mencionaram a bruxa. Eu tenho problemas sérios com a bruxa. Fiquei rindo feito um idiota a maior parte do filme. As crianças são um demônio e a mãe cisma com a menina. As mães cantam sobre o bode de Satã e a mãe ignora completamente. E aquela cena do final, só que eu não vou botar aqui qual é, pra evitar spoiler pra quem não viu. Eu passava mal, tomei umas 3 cotoveladas no cinema. Ou seja, ele passou mal foi de tanto rir. Sim. Realmente tem os filmes que a gente precisa ter um desprendimento maior na hora de assistir, né? Senão vira cômico. No caso dele, não prendeu ele, deve ter achado engraçado. Eu entendo, porque tem vários filmes aí que eu vejo que eu também fico só rindo. Eu acho que não era pra rir, mas... Não era pra rir, mas a gente acaba morrendo. Faz parte. Já aconteceu isso com todo mundo. O chato é você fazer isso no cinema, né? Vou te confessar que isso também já aconteceu comigo no cinema, quando eu fui ver o Invocação do Mal. Eu ri muito durante o filme. Eu vou te falar que a parte que mais me assustou no filme foi numa dessas horas de silêncio, em que ninguém tá falando, todo mundo prestando atenção, e meu celular tocou. E na época era para mim que mensagem era aquele Hadouken, do Street Fighter. Ou seja, no meio do cinema silencioso saiu um Hadouken. Aí eu me assustei. E ali realmente muita gente me xingou. Mas enfim, acontece. Mas talvez o Rio lá ajudaria. Talvez. Mas vamos pro próximo. A Yumi comentou lá pelo YouTube. Eu vi Hereditário com um grupo de amigos e não deu certo mesmo. Geral ficou divagando e achou chato. Vimos meio por acaso por estar no top, mas lembro que causou muito incômodo e confusão. Também vi o Us, que todos falaram no final, e é outro filme que perturba e te deixa pensando. Então, isso mostra o que a gente falou, né? Que nem todo filme é legal de você ver em grupo. Exatamente. Esse foi, inclusive, um dos filmes que a gente falou, que não achava legal ver um grupão justamente por conta disso. Acho que as pessoas realmente... perdem o foco, né? Exatamente. Então, não é legal. Não. E sobre o Us? Nós vimos esses dias. A gente já tinha comentado que ia ver. Mas o pessoal falou tanto nos comentários do anterior que a gente realmente foi ver. E aí, o que você achou? Eu achei ruim. Eu também confesso que eu não curti muito, não. Eu confesso que, assim, era um filme que eu esperava um pouquinho mais, talvez por isso eu não tenha gostado. A gente saiu com aquela impressão do Get Out, né? E o pessoal falou muito bem do filme, né? E eu acho que às vezes a expectativa acaba estragando. Sim, o plot dele não me pegou, não. E eu acho que teve, assim, eu não quero comentar muito pra gente não alongar, mas eu acho que teve algumas coisas ali que simplesmente não funcionam. Acho que a história, o roteiro em si não condiz o começo com o final, entende? Também tive essa sensação. Se vocês depois quiserem que a gente fale especificamente sobre, fala com a gente, que de repente a gente faz um programa só sobre esse diretor ou alguma coisa parecida. Sim. Né? E o programa de hoje foi decidido através das nossas redes sociais, sabia, Caio? Você chegou a votar lá? Fui. A gente fez uma votação pelo Instagram, que é o nosso Madcast_BR. Então, se você quiser ficar ligado e participar das próximas votações, enquetes, a gente pergunta comentários, a gente sempre fala, segue a gente lá. Também pode seguir a gente no Twitter, com o mesmo endereço. E o programa de hoje foi decidido através das nossas redes sociais, sabia, Caio? Você chegou a votar lá? Fui. A gente fez uma votação pelo Instagram, que é o nosso Madcast_BR. Então, se você quiser ficar ligado e participar das próximas votações, enquetes, a gente pergunta comentários, a gente sempre fala, segue a gente lá. Também pode seguir a gente no Twitter, com o mesmo endereço. They call me Dr. Manhattan. Então, como a gente falou, a gente teve uma votação. A votação era se o pessoal queria ouvir Batman nas HQs ou Watchmen. Sim. E com 55% dos votos, o vencedor foi o Watchmen. Legal. E eu confesso que me surpreendeu um pouco. Também. Porque em vários momentos ficou meio empatadinho. Uma hora parecia que o Batman ia ganhar, daqui a pouco parecia que o Watchmen ia ganhar. E foi, mas eu vou te confessar que eu acho que o fator que decidiu o Watchmen ter ganhado foi o fato de Batman ser só HQ. Eu também acho. Eu acho que quando a gente põe só um título, o pessoal já associou que não viria só HQ. A gente comentaria sobre os filmes também e tudo mais. Então, como a gente falou, a gente teve uma votação. A votação era se o pessoal queria ouvir
Batman nas HQs ou Watchman. Sim. E com 55% dos votos, o vencedor foi o Watchman. Legal. E eu confesso que me surpreendeu um pouco. Também. Porque em vários momentos ficou meio empatadinho. Uhum. Uma hora parecia que o Batman ia ganhar, daqui a pouco parecia que o Watchman ia ganhar. E foi, mas eu vou te confessar que eu acho que o fator que decidiu o Watchman ter ganhado foi o fato de Batman ser só HQ. Eu também acho. Eu acho que quando a gente põe só um título, o pessoal já associou que não viria só HQ. A gente comentaria sobre os filmes também e tudo mais. A HQ original é de 1986. Isso. E foi uma obra muito icônica. Uhum. Um clássico de Alan Moore, fez o roteiro. O Dave Gibbons fez o desenho, né? Ele é uma obra muito icônica, fez muito sucesso. E eu acho que o próprio Alan Moore e o Dave, eles já sabiam o sucesso que ia vir. Tanto que eles fizeram um contrato engraçadinho, você sabia? Eles fizeram um acordo com a DC. Esse foi o primeiro acordo que teve desse tipo com HQs, tá? Uhum. Em que uma parte da porcentagem das vendas ia pra eles. 5% das vendas ia da merchandise. Uhum. Então tudo que envolvesse a franquia Watchmen, 5% ia pra eles. Bem parecido com o que o George Lucas fez. E deu certo, assim. O acordo, inclusive, eles além desse acordo, fizeram um segundo acordo. Que falaram que se um dia a DC tirasse a obra do catálogo deles, o Watchmen seria direito exclusivo deles. A DC perderia o direito sobre a obra. Uhum. E a DC nunca tirou do catálogo. Justo. Quem tiraria? Pois é, eu acho que é uma das obras que mais vendem deles, né? Eles lançaram já em vários formatos, sendo que a primeira foi feita em 12 revistinhas, pelo que eu li. Sim. Que lançava mensalmente, né? Bonitinho, com a historinha divididinha. Depois disso, eles decidiram fazer uma compilação em que lançaram em 4 volumes, até que veio essa edição definitiva que a gente tem hoje, que ela é mais bonita, ela é maior, grande. Que é que eu tenho. Capa dura. E além do que você tem a versão deluxe, né? Que vem numa caixa de metal, tem sim. cordinha pra dividir, vem um material ainda mais exclusivo. Tem sempre uma versão mais cara. Sempre tem, né? Os ricos pra ter suas exclusividades. E foi tão interessante que você sabia que eles já estavam falando de fazer um filme desde antes da HQ terminar de ser publicada? Desde os anos 80? Desde os anos 80. Enquanto a HQ ainda estava sendo publicada, já estavam falando que eles queriam adaptar para um filme. Uhum. Mas devido a divergências com o Moore, com os próprios estúdios, acabou que não rolou. Eles continuaram empurrando, até finalmente sair muito tempo depois. Uhum. They call me Dr. Manhattan. Então, só antes da gente começar a falar mais minuciosamente da história, avisar que a gente vai dividir o programa em 2 partes. Uhum. Essa primeira parte a gente não vai falar spoiler. Tudo que a gente falar, mesmo que seja um pouquinho da história, é sinopse, é premissa. Em qualquer lugar que você abra, vai ser a primeira coisa que vai te aparecer. E a gente vai ter uma segunda parte em que a gente vai comentar cenas já com spoiler, mas a gente vai avisar antes de entrar nessa parte. Sim. Então fiquem tranquilos, podem ouvir essa primeira parte tranquilamente, e aí quando a gente entrar na segunda, vocês decidem se querem continuar ouvindo com spoilers ou não, beleza? Uhum. They call me Dr. Manhattan. Então vamos falar um pouquinho da HQ? Uhum. Que foi onde tudo começou. Exato. E ela foi um marco. Até hoje ela é muito falada, ela é muito lembrada. Com certeza. E o Watchmen tá aqui na minha prateleira no topo, né? Ela é a minha história A gente deixa ela como um quadro, né? Sim, ela é minha história favorita, né? Dessas graphic novels, né? Fechadas. Com certeza ela é a minha favorita. Ela foi uma obra tão importante que ela foi listada na Times como uma das 100 melhores obras da língua inglesa. Uhum. E foi a única HQ que foi listada. Sim, tudo é livro, né? Todos os outros são livros. E essa foi a única HQ. E isso mostra o quão importante essa história foi pra literatura em uma forma geral. Não só pro universo de história em quadrinhos, como pra literatura. Merece muito mesmo. Ela tem um roteiro sensacional e bate de frente com muito livro aí. E essa foi uma das primeiras histórias em quadrinhos que a gente teve, que ela tem uma atmosfera um pouco mais sombria. Uhum. Isso, inclusive, foi crítica positiva de algum lado, mas alguns artistas que já estavam no mercado, que já faziam história em quadrinho, criticaram negativamente isso. Viram com os maus olhos. Porque aí viram que o pessoal gostou e que o pessoal tava cobrando que cada vez mais os quadrinhos tivessem essa atmosfera mais dark, mais sombria. Mais adulto e por aí vai. E até então não tinha. Até então era tudo muito colorido, tudo mais bobinho. A gente tinha histórias boas, mas não tinha essa atmosfera tão pesada quanto tem no Watchmen. O The Dark Knight The Dark Knight Returns, na verdade, também puxa pra esse lado, né? Vem junto no final dos anos 80 com essa pegada de HQ mais sombria, mais dark. Bem, eu acho que na realidade o que acontece é que as pessoas estavam
muito acostumadas com aquilo, inclusive os artistas. Eles queriam sair da sua zona de... não queriam sair da sua zona de conforto. Eles queriam continuar fazendo aquele tipo de história que eles faziam, que estava dando certo, e graças ao Watchmen passou a não dar mais. Tiveram que se readaptar, né? É difícil você se reconstruir, né? E bem, eu acho que isso contribuiu muito, porque graças a isso, hoje em dia, histórias em quadrinhos, de uma forma geral, HQ não é mais tão visto como coisa infantil. A gente tem muitas histórias aí que não é legal se dar pra uma criança ler. Não. Inclusive essa, assim, o Watchmen é uma história que se você dá pra uma criança pequena ler, não é que ela vai ficar aterrorizada, mas ela provavelmente vai achar chato, porque é uma história mais densa, uma história mais profunda, que não tem muita ação. E é uma história mais complexa, né, do que a gente tinha até então, do que a criança normalmente gosta. Sim. Do público mainstream, eu acredito que o Watchmen seja o marco zero dessas HQs mais voltadas pro público adulto, né? E ela trouxe, como você falou, uma enxurrada com ela. Que ajudou a construir essa visão que a gente tem hoje de HQ. Inclusive foi graças a isso, né? Que mesmo assim, entrando um pouquinho no assunto do que a gente ia falar, que era o Batman, foi graças a isso que o Batman mudou tanto de figura, como ele mudou, né? Se a gente não tivesse o Watchmen, provavelmente o Batman até hoje seria aquele cara bobinho, detetive, que dançava pra lá e pra cá. É bem provável que uma das fontes dessa mudança do estilo artístico do Batman, com certeza foi o Watchmen, né? A gente vai falar um pouco mais na segunda parte, que a gente pode falar sobre spoiler. Só pra adiantar, né, que essa também é uma HQ que eu gosto muito, eu acho a história bem envolvente dela. Acho que ela tem seus problemas, não vou negar, mas como tudo, né, nada é perfeito. E apesar de não ser uma das minhas favoritas, é uma das que eu curto ler. Eu acho bem legal e eu acho que o Moore soube levar bem a história. Agora falando um pouco sobre o filme, vamos dar uma analisada nele, mas só como filme. Primeiro, esquece a HQ, que a gente compara os dois também na parte com spoiler. Pode ser? Sim. A gente reviu o filme hoje, né? Sim, acabamos de ver aqui a versão estendida. E o que você achou da versão estendida? Em comparação à original? Não lembro. Então vamos lá. Eu nunca tinha visto a versão estendida, né? Até hoje. Eu só tinha visto aquela versão original. E eu achei, assim, que uma das partes mais legais da versão estendida, que assim, não acrescenta muito na história, mas é divertido de você ver, é a animação que eles fizeram da história em quadrinhos que existe dentro do quadrinhos do Watchmen. Sim. Mesmo... Eu acho que a única edição que eles colocaram na versão estendida foi a animação. Eu acho que sim, porque eu não vi, assim, nenhuma cena que eu não tenha reconhecido. Então eu acredito que tenha sido só essa edição, mas que acrescentou bastante tempo, né? E eu acho o filme, se eu não for levar em consideração a história em quadrinho, eu não acho que seja um filme muito bom, porque eu acho ele muito lento. Sim. Ele tem poucas cenas de ação pra ser um filme de super-herói, que é o que você entende à primeira vista, se você não tem a história anterior, né? Se você não tem aquela carga, você acha que é um filme de super-herói. Ele é vendido como um filme de super-herói, não sendo um filme de super-herói, né? Ele é meio desconstruído, né? Ele é um filme de super-herói, mas não é o super-herói que a gente tá acostumado. E é justamente isso que eles querem te passar. O foco não é esse, os super-heróis em si, sim a trama, né? A investigação que você tem. Mas ele é um filme muito lento. Ele tem um time meio estranho, né? E, por exemplo, a gente já tava comentando aqui hoje sobre a trilha sonora do filme. Você me disse que gostou muito da trilha sonora do filme. Eu gosto. Já eu acho que a trilha sonora é boa, mas que ela não encaixa com o filme. Como eu comentei com você, eu acho que em alguns momentos chegou a ficar cômico. Não sei se é um sentimento só meu, uma coisa que só eu vejo. Você disse que não se sentiu assim, que não via. Mas eu achei que não encaixou. Pra mim, a trilha sonora, apesar de boa, isoladamente, não achei que combinou com o filme. Mas além do que você falou da trilha sonora, ele é meio denso, ele é mais dark, é bem violento, né? Mas assim, eu acho que se você superar isso tudo, principalmente a lentidão dele, ele tem uma história muito boa. É a mesma história da HQ. Sim, praticamente tá tudo lá, né? É isso, é filme de 2009, né? Então a gente tem já o CG do Dr. Manhattan meio esquisitinho. Já tá um pouco passado, né? Exatamente. E eu sei lá, eu acho muito engraçado a gente ver tanto o Dr. Manhattan e ficar vendo o piu-piu dele pra lá e pra cá. Eu acho que eles podiam ter dado uma solução pra aquilo na televisão. Eu acho que não rolou, tira o foco. Tira o foco por ser engraçado, não por ser sensual, não. É, meio estranho. Bingolinho azul do Dr. Manhattan pra lá. Sei lá, eu acho que ele se mexe muito. Eu acho que, sei lá, podiam ter feito umas cenas da cintura pra cima, mais, sabe? Em vez de ter focado tanto no frontal dele. Eu acho que eles quiseram inovar, de repente. Tentaram fazer uma coisa diferente, porque não era muito comum. Até hoje não é muito comum a gente ter no frontal masculino, né? Não. E naquela época, menos ainda. Então eu acho que eles quiseram dar uma inovada, chamar atenção nisso também, será? Na HQ aparece um pouco, né? Então acho que eles quiseram... Mas na HQ ele tá parado, não incomoda. O problema é o movimento. Pra mim foi.
foi. O problema não era quando ele tava paradinho. O problema primeiro era o movimento. Ok. Bem, isso é a visão de cada um, óbvio. O filme, como eu tava dizendo, é bom, mas ele tem seus problemas, principalmente o fato dele ser lento. Concordo. Ele exagera demais no uso do slow motion. Parece que o filme se passa na lua. É verdade. Tudo é muito lento. Umas cenas que não precisavam ter slow motion ele mete lá e fica... Porque tem slow motion, por exemplo, do cara batendo na mesa. Por que tem slow motion do cara batendo na mesa? Sei, eles conversando tem slow motion. Não tem necessidade de botar tanto... É o Zack Snyder, né, cara? Acho que ele vê esses troços e se acha o cara mais inteligente do mundo. É porque ele que também trouxe o 300 de Esparta, não foi? Sim. Foi anterior ao Watchmen. Foi. E eu acho que talvez ele tenha visto que o pessoal ficou tão wow com aquele slow motion do 300 que ele falou, vou tacar slow motion em tudo. A parada do 300 é que ele tem muitas cenas de batalha, né? Então, acho que encaixa melhor do que no Watchmen. No Watchmen é um filme mais direcionado pelo roteiro e não pelo que tá acontecendo, né? A ação. Eu acho que esse filme ele teria funcionado melhor se na hora de fazer a direção eles tivessem ido pelo caminho de fazer como se fosse um filme policial. Fazer investigação. Noir, né? Isso. E não simplesmente tentar retratar quadro a quadro da HQ. Exatamente. Pelo que eu vi, muita gente reclamando é porque ele pega muitas partes e só copia, né? Da HQ. Tem certas coisas que funcionam numa mídia que não funcionam em outra. E pegar tudo que tá na HQ e simplesmente tacar na tela não é sempre que vai dar certo, né? Principalmente se a gente pega uma cena que não tem nada de ação, que não tem nada demais, como essa, por exemplo, o cara batendo na mesa, ou o cara apontando pra porta, e você diminui a velocidade disso. Já são coisas rotineiras, né? Pra que você tem que botar esse slow motion? Não vai trazer mais drama, só vai trazer um pé no saco, né? Então eu acho que se ele tivesse optado por fazer dessa forma, uma investigação no ar, um filme policial... Eu vejo funcionando sim. Eu acho que traria uma diferença pra essa mídia no cinema, né? E eu acho que teria atraído mais o público que não conhecia o Watchmen. Uhum. Ou que de repente só conhecia de nome, mas nunca tinha lido. Um filme no ar combinaria bastante com essa história no cinema, né? E aí interessaria mais. Apesar de que eu dei uma pesquisada, né, pra gente fazer o programa, e eu vi que o filme ele não teve uma bilheteria muito boa, não. Ele praticamente se pagou e ponto. Com muito pouco lucro. Sim. Porém, ele teve um efeito muito grande na HQ. No que o filme lançou, as HQs assim, esgotou. Eu acho que eu comprei depois de ter visto o filme, a minha HQ. Eu já conhecia a história, já tava na minha lista, mas depois de eu ter visto o filme, me interessou mais em buscar a fonte original, sabe? Então eu acho que no final o filme funcionou de alguma forma, né? Com certeza. Porque ele pode não ter funcionado como filme direito. Levou mais pessoas a conhecerem a história escrita. Parecido com acontecendo com o Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Muita gente veio atrás dos livros, veio buscar de novo aqueles livros que já estavam morrendo, né? Livro dos anos 50. E o filme veio renovar, né, esse público. Revitalizou, né? Isso, veio trazer um público novo para os livros. Eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Watchmen, né? A galera deve ter gostado da história, quer ver o original e acaba comprando, né? Eu acho que sim, eu acho que principalmente se você já era fã de quadrinho, mesmo que você não tivesse lido o Watchmen especificamente, mas se você já conhecia outros, a história vai acabar te despertando interesse de qualquer forma. Uhum. Bem, então é isso. Eu acho que se você é um leitor de história em quadrinho e você não conhecia, você não conhecia a HQ, você se interessaria mais em ler, e se você fosse uma pessoa mais leiga no assunto, talvez não chamasse tanta atenção. Depois de ver o filme, sim. Exatamente. Uhum. Então, continuando aqui, só pra comentar um pouquinho dos spin-offs que teve, né? Porque foi uma série que fez tanto sucesso que a gente acabou tendo alguns spin-offs. Uhum. Só antes de entrar, de fato, nos spin-offs, você sabia que o Alan Moore ficou putaço, né? Por conta desses spin-offs. Porque ele não queria que fosse feito. Pra ele, o Watchmen tinha que ter sido só o Watchmen e acabou. A DC que forçou, né? E a DC, na verdade, queria que tivesse uma continuação. Queria que tivesse um Watchmen 2. Que, inclusive, eles pediam com esse título. Me dá um Watchmen 2. E o Moore falou que não. E depois de muita insistência, ele falou, bem, talvez a gente possa fazer um anterior. No que ele falou, talvez a gente possa fazer um anterior, a DC já tava com toda a equipe montada. Uhum. Já tinha todo mundo contratado. Mas assim, já tinha. Não foi assim, contratei hoje no mesmo dia. E quando o Moore soube disso, ele ficou muito irritado.
Então ele desistiu de fazer. Não fez o prequel que ele queria fazer. Uhum. Desbravejou, disse que nunca mais trabalhava com a DC. Ficou bolado. Ele até hoje xinga o Watchmen e a DC por conta disso. Ele chega ao ponto de dizer que ele não tem o Watchmen na casa dele. Eu acho um pouco exagero, né? Até porque a obra é dele. Eu acho que independente do que a DC fez, ele tem que ter orgulho do que ele criou. Sim, já foi feito e foi feito uma coisa boa, né? E a história é dele. Uhum. Mesmo que ele não goste da ideia de ter um anterior ou um posterior, essa história é dele. Então é muito ódio no coração, né? Mas ele foi vencido. E a DC fez o Antes de Watchmen, que foi um spin-off que se passa antes da HQ original. Sim. Ela foi divididinha em volumes e que cada volume contava um arcozinho. Focava mais num personagem, né? São Isso, 8 focava partes. o arco de um personagem. São 8 partes que falam sobre os personagens principais, né? Tem um sobre o Rorschach, tem um sobre o Dr. Manhattan e por aí vai. Mas é legal porque ele também tem sobre os Minutemen, que era aquela gangue de super-heróis que a gente tinha antes do Watchmen, que a gente vê muito por alto no comecinho da HQ. Sim, é a primeira leva de heróis no universo do Watchmen. Ele tem, por exemplo, um spin-off de super-heróis dessa primeira geração. Além do Rorschach, Osmond Dias, ele tem do Bullet Bill, por exemplo. Sim. Que é um herói anterior. É um herói da época dos Minutemen. Isso. Então, ele é divididinho em 8 partes. Não tem o Alan Moore. O Alan Moore não quer nem ouvir disso. Não. Mas o Dave deu aval. Disse que podia fazer e diz ele que até gosta das histórias. Eu tenho as 8 partes aqui, eu tenho completo, mas eu vou com o Alan, eu não acho muito legal não. Eu acho que talvez se o Alan não tivesse sido tão cabeça dura, a gente podia ter tido uma história boa. Eu acho que ele podia ter feito da forma que ele queria fazer, porque tem potencial a história anterior. Mas ele falta aquela atmosfera, né? Que foi o Alan Moore quem deu. Exatamente, falta a alma do negócio. É interessante de se ler, assim. Se você gostar muito do Watchmen, eu acho que vale a pena procurar pra dar lida. Se você quiser entrar mais nesse universo, vale a pena. É só mais uma expansãozinha do universo. E você sabia que teve um RPG de Watchmen? Não. Pois é, um RPG de mesa mesmo. Eles pegaram um RPG que já existia da DC Comics, em que você tinha os super-heróis da DC em formato pra RPG de mesa. O sistema, né? Isso. E adaptaram pro Watchmen. Interessante. Lançaram 2 expansões, que eles chamam de expansão nesse caso, né? Totalmente focada no Watchmen. Mas é oficial da É oficial da DC. Legal. Junto com um monte de outros... Eles lançaram isso junto com várias outras publicidades, né? Que eles fizeram. Eles lançaram um livro por trás de Watchmen, em que eles falam dos bastidores das gravações do filme. Sim. Mas também é da DC. E além de toda a merchandising que eles lançaram. Eles lançaram até torradeira. Torradeira, viu? Torradeira do Rorschach. Interessante. Não é só pra ganhar dinheiro. Seria legal se ficasse mudando a torrada. Né? Eu vou te falar que da torrada. Assim, o fato de sair na torrada não me incomoda, mas se você ver a torradeira em si, o design da torradeira é muito infantil. Tem até um logozinho amarelinho no meio que quebra completamente a atmosfera. O logo do filme. Então eu acho que se eles queriam lançar uma torradeira, podiam ter feito uma coisa, de repente, no ar, com uma aparência de antiga por fora, e só que quando saísse, com a mascarazinha do Rorschach lá estampada. Sim. Mas não precisava ter aquela aparência tão infantil. Ficou parecendo uma torradeira do Mickey com skin de Watchmen. E a gente sabe que teve a série de televisão, né? De 2019, da HBO, mas que a gente não pode falar nada porque a gente não viu. Provavelmente não verei. Eu tava com vontade de ver. Até comentei isso com você hoje, que eu tava com vontade de dar uma olhadinha. Eu não acho que vai ser uma série muito boa, mas eu quero ver. O que eu vi não me tirou nenhuma vontade de ver, não. Trailer e tal, não me interessou, não. Mas só pra falar um pouquinho, ela se passa depois. Depois dos acontecimentos do Watchmen original. Ela dá uma sequência. Ela é como se fosse o tão pedido Watchmen 2. Sim, funciona como um 2 mesmo. Então se você, de repente, você ouvinte, viu a série, achou que foi bom, achou que não foi, fala pra mim, principalmente pra mim, pra saber se eu vejo ou se eu não vejo. Às vezes poupa o tempo. Sim, dá a sua opinião. They call me Dr. Manhattan. Então, Caio, a partir daqui, desse momento em diante, o spoiler tá completamente liberado. Então, se você não viu o filme, se você não leu a HQ... pode estragar, né? Mas se você já leu, ou se você não se incomoda com spoiler, vamos lá. Nessa parte, eu queria principalmente fazer uma comparação mais minuciosa entre o filme e a HQ. Sim. Como a gente comentou, a HQ e o filme, eles são muito parecidos, praticamente quadro a quadro igual. E isso foi uma das coisas que muita gente criticou. Muita gente não gostou desse formato, porque tem enquadramentos
de câmera que é exatamente igual ao enquadramento no quadrinho. Sim. Mas aí eu te digo, fã é um bicho chato, porque fã reclama quando tá igual e fã reclama quando tá diferente. Não, fica diferente, reclama, fica igual, reclama. O filme, eu digo que eu gosto dele 50%. Tem algumas coisas nele que eu gosto, como tem outras que eu não gosto. Eu vou te falar que as coisas que eu não gosto no filme são as mesmas partes que eu não gosto na HQ. Eu acho que mesmo a HQ, ela é muito lenta. Eu entendo que ela seja lenta porque ela tinha que preencher buraco a partir do momento que ela não foi lançada como um volume único. Sim, foi mensal. Então, como ela foi dividida, ela tinha que ter mais partes pra história render. Mas esse fazer a história render, ao meu ponto de vista, quando você senta pra ler hoje, numa edição definitiva, deixa a história maçante. Te obriga ali em 2 partes, 3 partes, né? E é o mesmo problema que o filme tem. Porque como o filme, ele praticamente tirou da revista e botou na televisão, tem muita parte que é desnecessária. Tem muita parte que é só maçante de você ficar vendo ali. Sim, concordo. Por exemplo, tem uma cena em que a Espectral e o Coruja estão sentados no restaurante jantando. É uma cena boba que não precisava. Sim. Ou eles podiam ter... Não precisava ser tão longa, porque ela é uma cena longa em que eles ficam falando durante muito tempo. Podiam ter diminuído essa cena. Ou nem ter, né? Ou nem ter. Podia ser só uma ligação, podia ser só um comentário, alguma coisa assim. A gente tem 300 partes em que o Rorschach fica falando com ele mesmo, de forma super dramática. Pô, mas eu gosto. Eu acho que funciona na HQ, mas eu acho que no filme fica meio esquisito. Eu acho que podia ter, mas de uma forma um pouco mais reduzida. Não é não ter. É mesmo o problema com a parte em que o Dr. Manhattan já está em Marte, e ele começa devagar, e ele tá em 3 linhas do tempo diferentes. Tem partes dessas linhas do tempo que são necessárias de você mostrar, mas tem partes que não são. Mas você diz isso especificamente no filme? Ou especificamente na HQ, no filme. Ou nos dois? Nesse caso específico do Dr. Manhattan, eu falo especificamente no filme. Eu acho que na HQ isso funciona muito bem, porque você tá lendo. Então eu acho que você consegue... Você pode parar e ficar olhando um quadro durante 5 minutos. Sim. E ele mostra as 3 linhas do tempo em quadrinhos separados, né? E no filme ele não consegue fazer dessa forma, até porque se fizesse dessa forma ia ficar insuportável. Então ele só comenta, ele só fala, mas não mostra a cena. Aqui no filme não funciona bem um personagem sozinho, só pensando, né? Ou só relembrando. Então eu acho que no filme essa parte não funcionou. Eu entendo. Mas, por exemplo, a gente teve outras pequenas mudancinhas que eu acho que fizeram bem pro filme. Além do final, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente, a gente tem o Coruja indo falar com o Ozymandias em vez do Rorschach indo falar com o Ozymandias. Na HQ, o Rorschach vai falar com o Ozymandias. E o Rorschach é super grosso. E o Ozymandias fica, tá, cara, eu sei que você não gosta de mim, mas o que foi? E já no filme, como é o Coruja quem vai falar com ele, a situação é um pouco mais amistosa. Mas essa cena funciona isolada. Porque se você pegar como um todo, a princípio o Coruja não acredita no Rorschach. Então por que ele tá indo falar com o Ozymandias? Fizeram uma mudança. Eu acho que essa cena serviu pra encaixar melhor o Coruja na história, né? E talvez pra assim... dar uma importância a mais pra ele. Exatamente. Eu acho que talvez ela funcione como... Olha, eu não acredito, mas melhor prevenir do que remediar. Pelo menos dá a entender que lá no fundinho o Coruja dá uma credibilidade ao Rorschach. Coisa que na HQ não dá a entender. Na HQ ele só fica, pô, cara, tu tá paranoico, hein? O problema é que como a gente já sabe qual é o desenvolver da história, pra gente até que fez um pouco de sentido, né, essa mudança. O problema é que no filme fica meio que jogado, o filme né? Isoladamente não rola, né? Exatamente. O Rorschach tá começando a investigar o que tá acontecendo, né? Ele acha que tem um assassino à solta que tá focando somente nos mascarados, porque ele tem essa paranoia da cidade tá sempre em constante direção à violência, né, à desgraça. Ele tem essa parada, né? Já o Coruja, ele é mais tranquilão, ele é mais gente boa, pra ele tá tudo certo, a sociedade não é tão ruim assim, Nova York não é tão ferrada assim. É verdade que os dois estão certos, né? O problema é que o Rorschach viu muita coisa e viu que muita coisa ficava sem punição. Exatamente. Aí ele ficar paranoico com esse assassinato do comediante faz sentido. Na cabeça do Coruja foi só um assalto e é isso aí, acontece. Na realidade, se você for parar pra ver, a princípio não faz sentido. Se você simplesmente for ler, não tiver o backup, ou simplesmente for ver, sem nenhum spoiler, você acha que o cara tá maluco mesmo, porque mataram um cara, de repente tá atrás de todos os mascarados. Sendo que esse um cara era envolvido
envolvido com outras coisas. Ele não era simplesmente um vigilante. O comediante. O comediante. Ele era agente do governo, ele fez inimigos em vários países diferentes, em várias facções diferentes. Então o cara realmente podia ter só sido morto por um inimigo particular e não ter a ver obrigatoriamente com o fato dele ser um vigilante, um mascarado. A reação dos dois faz sentido. Faz sentido ele ficar paranoico, faz sentido o Coruja não acreditar. Então, na história em quadrinho, é o Rorschach que vai pesquisar tudo isso, né? Já o Coruja, ele não tá muito focado nessa parada. Então, no filme, não encaixa muito bem ele ir pesquisar com o Ozymandias o que tá acontecendo, né? O filme quis dar um pouco mais de importância pro Ozymandias, né? Mostra ele em mais cenas, mostra ele em mais detalhes. Eu não sei se você reparou, mas, por exemplo, tem cenas no beco em que a gente tem pôsteres do Ozymandias, como Salvador da Fome na África, por exemplo. Sim, filantropo, né? Isso. Então, a gente tem uma importância a mais. A gente escuta mais falar de Ozymandias. No Watchmen, assim, na história em quadrinho, né? A gente tem poucas referências a ele, até o final. A gente sabe que ele existe, a gente vê o Rorschach indo falar com ele, mas o Rorschach não foi falar com ele porque era ele. O Rorschach foi falar com ele porque ele era um mascarado. Uhum. Sim. Sim, ele tá tentando entender o que houve e, ao mesmo tempo, alertar os outros mascarados, né? Então eles deram uma importância um pouco maior ao personagem do Ozymandias durante o filme também. E talvez tenha sido, até pra poder estender um pouco mais a cena, que eles botaram o Coruja. Que como os dois têm um papo amigável, aquela cena ela é mais longa do que no HQ. Porque no HQ é só isso, só vim te avisar, valeu, tchau. Tem uma coisa que eu queria comentar. Eu acho o Dr. Manhattan, que é o nosso cara azul, extremamente apelão mesmo dentro do universo dele. Porque é normal a gente ter os super-heróis apelão. O Batman é apelão. O Super-Homem, ele é apelão. Mas ele é o único personagem que realmente tem superpoder em todo esse universo. Sim. Você não tem mais ninguém que chegasse perto. Porque a gente tem no Super-Homem, a gente tem os vilões pra bater de frente com ele. No Batman, a gente tem também os vilões pra bater de frente. Faz sentido eles serem superpoderosos a partir do momento que eles têm o que fazer com os superpoderes. Mas o Dr. Manhattan, ele é tão apelão, que as coisas meio que passam a não fazer diferença. Sim, ele tem grande foco na história, por ele ser praticamente um deus, né? E isso acaba virando foco na história em quadrinho, né? Também no filme eles falam disso, porque justamente ele é o único ser poderoso nesse universo, né? Entre seres humanos. E isso causa um medo absurdo entre todos os países, né? Não só contra os inimigos dos Estados Unidos, contra os próprios Estados Unidos temem ele, né? Temem, mas tentam controlar ele, né? Depois eles percebem que não dá, o cara faz o que ele quer, né? Ele é realmente, ele é um deus. Ele é tão poderoso dentro do universo dele que realmente você pode comparar ele com Deus, porque se a gente não tem mais, ninguém consegue fazer mais nada, ninguém tem nem super força. No Watchmen, todos os heróis são simplesmente pessoas, seres humanos normais, como eu, como você. Mentira, porque eles malham e a gente não. Mas são seres humanos normais que sangram, que têm seus problemas, que decidiram se fantasiar e ir lutar contra o crime. Mas, tirando o Coruja, né, que tem dinheiro, a maioria nem tem super grana, nem tem esse superpoder. E aí você pega esse cara, que inclusive muda a história, né? Porque graças ao Dr. Manhattan ser tão apelão, os Estados Unidos ganham a Guerra do Vietnã. Sim, é uma história alternativa nesse HQ. Os Estados Unidos vencem porque eles têm o Dr. Manhattan, né? Na época que ele ainda se envolvia com os acontecimentos dos humanos, né? Na realidade, a gente só deixa de ter o Dr. Manhattan de fato se envolvendo, mas pra metade do filme, né? Porque até então, como ele tem um romancezinho lá com a Espectral, e o governo viu que a Espectral era a forma de controlar o Dr. Manhattan, eles usufruem disso. Eles fazem ela meio que de cobaia, não de cobaia, de refém. Não, eles pagam ela pra ela tentar sempre manter ele feliz, no pé no chão, né? A felicidade dele mantém ele com o pé no chão. Faz ele se importar com esse planeta, na realidade, né? Justamente. Aí depois, no meio da história, eles se separam e é aí que ele mete o pé. Ele surta, né? Ele não surta, né? Ele mete o pé. É quando a gente tem a famosa cena que é super icônica, né? Do Dr. Manhattan em Marte, no meio daquele imensidão rosa. Vermelho. É rosa na HQ? Rosa. Na HQ é rosa. Podem ter errado a coloração, mas é rosa. É meio rosa mesmo. Viu? É rosa com roxo ainda por cima. Por exemplo, uma coisa que eu não gostei muito no filme, falando desse romance dele com a Espectral, é que tentaram dar uma importância maior pra Espectral, sabe? Como se... chegaram a botar ela exatamente como essas palavras, de você é um milagre. E ela não fez nada. Ela ficou parada, olhando pra ele com cara de bocó. E ele parado, olhando pra ela com cara de bocó, falou, nossa, você é um milagre. E eu achei essa cena muito sem sentido. Que meio, por quê? Não, ele tava falando que dentro... Não, eu sei que se você prestar atenção como um todo, faz sentido. Mas eu achei exagerado.
Ele tá falando que a vida é um milagre, né? A chance de um ser humano nascer é, sei lá, 1 em 1 quadrilhão, e mesmo assim nós estamos aqui, cada ser humano. E não especificamente isso, né? Na cabeça dele o importante não é o ser humano, é especificamente ela, porque ele tem sentimentos por ela e realmente tem. Apesar de às vezes parecer que não, ele fala isso e ele demonstra isso da sua própria forma. Uma das formas que ele tem de demonstrar isso é justamente assim, enquanto eles estavam juntos, ele estava aqui na Terra, estava trabalhando com os seres humanos, tentando avançar as coisas, por exemplo, na HQ, graças a ele, aos estudos que ele faz, a cooperação dele, tem tecnologias muito mais avançadas do que teria em 1985. E tudo isso graças a ele gostar da Espectral. Porque senão aconteceria exatamente o que aconteceu quando a Espectral largou, ele meteu o pé. Ela funciona como um elo entre ele e o resto da humanidade, né? Mas eu não sei se é porque eu não gostei muito da atuação da atriz. Ela é fraquinha. Eu gosto muito da atuação do comediante, do ator que faz o comediante. As poucas cenas que ele aparece, eu acho que o cara manda bem, mas o cara é um excelente ator, né? Independente. Ele fez bem o papel do comediante, mas no resto tá todo mundo cara que sentiu o cheiro de pum e não sabe de quem foi. O Rochá acaba sendo divertido, mas o Rochá é exatamente isso, né? Mas eu acho que o Rochá ele solta o pum e todo mundo sabe que foi ele, porque adoram frisar o quanto ele fede. No filme nem tanto. Não, mas na HQ, a cada vídeo que ele aparece, nossa, que cheiro é esse? Todo Nossa, você fala. tá fedendo. Nossa, cara, vai tomar banho. Mas o cara só comendo feijão enlatado não tem como ser outra coisa, né? Ele deve ser uma máquina de peido ambulante. Mas, então, assim, eu acho que a atuação do Rochá funciona, mas funciona porque ele já é esse personagem mais sem emoção, ele já é um personagem com poucos amigos também que tanto faz. É um pouco mais fácil, né? O Coruja ficou só com aquela cara de pastel o filme inteiro, né? Chegando a ficar de boca aberta. Literalmente boca aberta em vários momentos. Só faltava uma mosca pra usar lá. Tá meio perdido ali. E o Dr. Manhattan, eu acho que você não tinha como exigir uma atuação muito melhor dele, porque ele é um personagem que ele não demonstra muita emoção, mesmo que ele sinta. Ele não demonstra muito. E ele é um CGzão, né? Por mais que a gente tenha um ator ali atrás, tem que lembrar que tem toda aquela camada de CG por cima que deve dificultar ainda mais na hora de você querer passar alguma coisa. O Ozymandias também, eu achei ele muito... Eu vou te falar que eu acho que o personagem que mais me incomodou foi o Ozymandias. Me incomodou mais do que a Espectral. Eu acho que toda atuação... Eu acho que escolheram um ator ruim. Escolheram um cara todo magricela, com uma cara de trambiqueiro. Ele tem cara de trambiqueiro, ele não tem cara de que te passa confiança, sabe? E eu acho que ele é muito magrinho pra ser um super, em qualquer sentido. O cara é mega forte, levanta o comediante com as mãos e é um mete a porrada em todo mundo sozinho. O corpo dele não condiz com isso, né? Ele não precisava ser malhadão, de fortão, mas podia ser uma pessoa um pouco mais normal. Mesmo que ele tivesse uma aparência normal e dizer que ele é forte pelas artes marciais que ele fez e tudo mais, funcionaria. Mas o cara é muito magrelo. Não. O cara é magrelo, não atua bem, ele tem uma atuação mega forçada e tem cara de trambiqueiro. Então eu acho que de todos ele é o personagem que mais me incomoda. Esse é o problema do filme, né? Ele não te dá um background muito bom pra você entender como é que funciona aquele universo, né? Porque tá o cara lá metendo a porrada e por que o cara mais inteligente do mundo tá metendo porrada? Ele só tá lá, né? Ele só tá lá batendo e não te convence, pelo menos a mim. Se você simplesmente só vê o filme sem Você sabe por que ele tá lá, porque fala no filme. O filme ele é muito mastigadinho, na minha opinião. Não é o motivo dele tá lá, mas você ele fazer o que ele faz. Você não acredita que aquela pessoa estaria fazendo aquilo. Ficam falando que ele é o cara mais inteligente do mundo, mas ele não faz nada. Só no finalzinho, né? Ele tem um plano, mas até então, por que ele é o cara mais inteligente do mundo? Por que ele sai metendo a porrada no comediante, sendo que não mostrou antes ele lutando contra ninguém, ele batendo em vilão? Eu acho que não faz sentido ainda. Mesmo que a gente tenha o Ozymandias da HQ, eu acho muito estranho o Ozymandias ter ido pessoalmente meter a porrada no comediante. Mas o comediante já tá velho, né? E na HQ eles mostram mais o background dos heróis, né? Mostra um pouquinho mais eles crescendo. Do Ozymandias não mostra nada aqui. Só então veio mostrar no Before, né? Eu acho que é no Before Watchmen. Eu acho que se você lê o Before Watchmen, você tem esse background. Você tem essa noção. No Before Watchmen mostra ele treinando. É porque tem uma só dele. Sim. Tem uma parte só dele, mostra ele treinando. Como ele é desde criança, né? Até ele ser o homem mais inteligente do mundo. Mas no filme não mostra. No filme só comenta que ele é o mais inteligente do mundo. E mesmo na HQ original, no Watchmen, eles meio que só falam. Não dá um exemplo do porquê que ele é o homem mais inteligente do mundo. Falam que ele é muito inteligente. Falam que ele conseguiu fazer uma fortuna em cima dele próprio, da figura dele, vendendo bonequinho, vendendo merchandise
e essas coisas. Uhum. Então, pra mim, assim, quando eu vi a primeira vez o filme, principalmente, que eu não tinha lido também, ficou parecendo que ele era inteligente simplesmente porque ele sabia ganhar dinheiro. É tipo quando você chama um desses milionários de gênio. Ele não é um gênio, ele soube ver uma oportunidade, entende o que eu quero dizer? Sim, ele é esperto. Não que isso seja demérito pra ele, mas daí pra chamar de o homem mais inteligente do mundo, parece exagero. Você pode dizer só que o cara é muito bom com finanças. No final a gente sabe que não é, que ele realmente é muito inteligente, que ele arquitetou um plano e tudo mais. Mas quando você vê a primeira vista, parece que não. Agora indo pra parte final, HQ versus filme. Como é que você acha que foi? Eu sou meio dividida, porque, vamos botar assim, a gente tem dois finais que são muito diferentes, né? A principal diferença do filme pro HQ é esse final. Tendo um ponto de vista realista, eu acho que o filme fez bem em trocar o final. Porque na HQ a gente tem o final daquele monstrão. E no filme a gente tem uma bomba. Várias bombas, na realidade, né? Mas a gente tem bombas. Então eu acho que isso acaba sendo mais fácil para um público geral aceitar. Então eu acho que foi uma escolha inteligente deles trocarem. Só pra gente explicar melhor o que acontece, na HQ o Ozymandias desenvolve cientificamente, né, em laboratório, Um o que seria um... e ele chama de alienígena. É isso, o que seria um alienígena. E o plano dele é jogar esse alienígena no meio de Nova York. Ele queria que o alienígena atacasse Nova York, Ele né? atacou, matou metade da cidade. Não. O alienígena chega morto. Porque, se não me engano, na HQ ele não consegue botar ele pra viver. Bem, metade da cidade morre. Mas ele não fica vivo, ele já chega morto. Ah, Isso mas que eu ele tô falando. clona o cérebro humano pra botar dentro do monstro? Mas o monstro não tá vivo. Não, no final não tá. Quando a gente vê, ele já tá caidaço. O plano original dele era fazer com que o monstro atacasse. O monstro não Isso. ataca. Ele só teletransporta o monstro até o meio de Nova York. E esse monstro gigantesco, chegando no meio de Nova York, destrói a porra toda de onde ele aparece, né? Eles dizem que mata metade da cidade, que metade da cidade morreu. Exatamente, esse é o plano dele, é destruir Nova York e fazer com que os países que estão na Guerra Fria, que é Estados Unidos e Rússia, tenham um cessar-fogo, que Rússia, né? União Soviética. União Soviética, isso. Que eles estavam na iminência de uma guerra nuclear, né? Estavam muito perto. E esse acontecimento de vir um alienígena de fora, destruindo a cidade inteira, faz com que os países parem de lutar, né? Pra focar nesse inimigo novo, né? Eles falam, resumindo, né? Vamos parar de lutar entre nós e vamos nos preparar para lutar contra os alienígenas. Em conjunto. E isso traz um cessar-fogo, ou seja, uma paz mundial, né? Nem que seja... Eu acredito que seria uma paz curta, né? Momentânea, exatamente. Já no filme, o Ozymandias também elabora um plano que já mostra mostra ele trabalhando com isso desde o começo do filme, que ele e o Dr. Manhattan estão tentando duplicar o poder do Dr. Manhattan, a forma como o poder dele funciona. Sim. Então no final a mostra... assinatura da energia dele. Isso. E então no final mostra que ele conseguiu fazer e implantou bombas nas principais cidades do mundo. Nova York, Hong Kong, Moscou e por aí vai. E essa bomba explode. Ela explode com a energia, utilizando a energia principal do Dr. Manhattan. O que faz todo mundo achar que foi o Dr. Manhattan que atacou. As pessoas não sabem que era uma bomba. Acham que simplesmente foi o Dr. Manhattan que foi lá. Gerou uma energia absurda. E bombardeou esses lugares. Então, os países entram com um cessar-fogo porque eles falam, ou a gente para de lutar, o Dr. Manhattan vai matar todo mundo. Sim, eles têm um novo inimigo, né? Isso. Assim, medo todo mundo sempre teve, mas fica com aquilo de ou a gente fica quieto ou a gente vai morrer. Exatamente. Então, dado esse resumo, né, eu acho que essas bombas, elas funcionam melhor para um público geral do que você ir pra uma sala de cinema, você nunca leu, simplesmente tacar um monstrão na tua cara. É porque na HQ vai desenvolvendo o monstro, né? Você vai vendo ele fazendo a pesquisa, você vai vendo as tentativas dele de criar um monstro. O tigre dele que aparece no... É uma tentativa, É da genética que ele tá trabalhando, né? Ele cria um tigre que não existe, né? Ele cria um animal do zero. E isso vem da ciência que ele tá procurando pra poder criar um monstrengo, que eu falei que não deu muito certo, porque ele não conseguiu dar vida ao monstro. Ele chega a dizer que clonou um cérebro humano pra colocar no monstro, mas que nem assim resolveu, né? Sim, ele simplesmente fez a carne do bicho, né? O corpo dele, sem vida. Mas você vai vendo isso ao longo da história, né? Aos poucos ele vai te inserindo essa parte. O comediante morre porque ele descobre o local que esse alienígena tá sendo construído, né? Tá sendo feito. Tá sendo criado. No filme, o comediante descobre essas bombas que o Ozymandias está fazendo.
No filme, a gente tem o Dr. Manhattan como grande culpado. Eles culpam uma pessoa. Então é como se todos os problemas ficassem agora por conta do Dr. Manhattan. Já na HQ, não. Na HQ é vago, porque o que é aquilo, né? Da onde veio aquele monstro? O que ele quer? Ele chega no meio de Nova York destruindo tudo, né? E por quê? Da onde vem esse monstro? Que planeta que ele vem? Fica meio perdido, né, assim, na tem HQ. um segundo problema na HQ, que é, Estados Unidos e União Soviética fazem um acordo de paz. Vamos nos preparar para brigar com os alienígenas. 6 meses depois, nada de alienígena. 1 ano depois, nada de alienígena. Eles vão voltar a brigar. Mas vai voltar, a Guerra Fria volta, né? Já no filme, a gente tem como se fosse um problema praticamente definitivo, né? Porque, inclusive, eles falam exatamente com essas palavras. Enquanto eles acreditarem que o Dr. Manhattan está olhando, nós teremos paz. Justamente. Mas eu não gosto de culparem o Dr. Manhattan. É porque cria um inimigo palpável, né? Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe quais são os poderes dele, todo mundo sabe o que ele é capaz. Cria um medo real, né? E na realidade, assim, falando do Dr. Manhattan, eu acho ele no filme um porre. Um cara muito chato, na minha opinião. Mas eu gosto muito dele na HQ. Sim. Eu acho que mesmo que ele tente não demonstrar sentimentos expressando, assim, com o rosto, você consegue entender que ele tem, você consegue enxergar aquela melancolia dentro dele. Então eu não gosto de pensar... O que ele tá passando, né? Então eu não gosto de pensar que ele está sendo culpado por uma coisa que ele não fez. No filme ele percebeu que esse era o caminho certo, né? Aceitou. E aceitou. A história como um todo, eu prefiro a HQ. Tudo que acontece na HQ é melhor, é mais bem desenvolvida, é melhor contada de uma forma melhor. Eu acho que, inclusive, esse desenvolvimento de personagem, por exemplo, essa é uma diferença muito forte. A gente viu o filme, a gente falava, caralho, que cara chato. Exatamente. Falando do Dr. Manhattan, que era pra ser o seu personagem favorito, assim, entre aspas, sabe? Era o personagem pra todo mundo gostar. Mas no filme ele é um porre. Sim. E na HQ não, na HQ ele é amorzinho, ele conquista a gente. Na HQ... Ele é amorzinho de personalidade, tá, gente? Ele não é amorzinho mesmo, não. Sim, mas o finalzinho eu acho que eu prefiro do filme. Você prefere que sejam bombas. É mais esperto, né? Porque dá uma solução a longo prazo. E faz mais sentido, né? Faz mais sentido que você botar um monstrão. Exatamente. Esse monstro fica muito jogado. Eu acho que ele... Um monstrão com formatos muito suspeitos. Quem vê HQ aí sabe do que a gente tá falando. Ele tem um formato pornô, né? Tem um formato pornográfico. Imagina se botassem isso num filme. Ia ter que fazer a classificação maior de 18. Se bobear maior de 21. Podia ser um monstro tipo Cloverfield, sabe? Mas não ia funcionar, não ia rolar. Não, e as esse pessoas finalzinho... não iam se identificar, né? Esse finalzinho eu acho que eu curti um pouco mais no filme mesmo. Porém, graças a esse finalzinho, a gente tem o Dr. Manhattan praticamente virando pra você e falando: vocês falaram tanto que eu sou Deus, que eu vou ser Deus. Vou sair desse universo aqui e vou criar vida em outro lugar. Ele fala isso na HQ. Não, mas na HQ ele cria vida. E até não chega a mostrar, mostra, não mostra, não? É no Before Watchmen. No Before Watchmen mostra ele criando vida com as mãos. Mostra ele criando... Não mostra ele criando, mostra uma galáxia que dá a entender que foi ele que criou, mas não mostra a vida. Tá. Então, no Before Watchmen mostra ele criando vida. Ele simplesmente decide sair daqui e fala: tudo bem, vocês falaram tanto que eu sou Deus que eu vou passar a ser Deus, vou aqui, vou criar uma galáxia nova, vou criar um planeta novo, vou criar vida e vou ficar olhando o que acontece. É um final muito interessante pra esse ser poderosíssimo, né? Realmente, o que esse cara faz na Terra, né? Ele é tão apelão que ele não tem o que fazer aqui. Era o que a gente tá falando. Ele é tão apelão dentro do próprio universo que não tem ninguém pra bater nele, não tem ninguém pra discutir com ele. O cara sabe, assim, ele não é onipresente, ele não sabe tudo que acontece no mundo, mas ele consegue enxergar tudo que vai acontecer em qualquer linha do tempo com ele. Sim, em que ele está presente. O que torna ele muito apelão, porque ele sabe se alguém vai atacar ele, porque ele tá lá. Então, o que esse cara tá fazendo aqui? Justamente. E ele virou o inimigo do planeta Terra, né? Então não tem mais o que ele fazer, né? No filme ele dá. Mas talvez, uma das razões pela qual terem enchido tanto o saco do Alan Moore pra fazer um Watchmen 2 é justamente por esse final ficar em aberto. E o Dr. Manhattan poder voltar, não será não? Porque se eles tivessem dado um final fechadinho, como deu no filme, um final em que o Dr. Manhattan virou inimigo e meteu o pé, ele não pode voltar, não teria como ter um 2. Ficaria em aberto, né? E será que na verdade lá no fundo o Alan Moore não queria fazer um 2? Ele só desistiu pelas desavenças com o estúdio? Eu acho que nem precisa. Eu também acho que não precisa, mas eu acho que talvez ele tenha deixado
deixado a porta aberta. Na minha opinião, não precisa. Ele tem um início, meio, um final bonitinho. O Rorschach dá o diário dele Pro jornal no final, ou seja, dá a entender que pode dar merda naquele universo, mas a gente não precisa ver isso, né? Aquele finalzinho ali... Na realidade, a gente vê isso, porque essa é a premissa da série. A série é justamente o jornal publicando o diário do Rorschach. Só que mesmo assim, nunca vai saber tudo, porque quando Mas esse é o problema, eu não quero ver isso. Mas olha só... Eu quero deixar ali na história e eu ter a minha imaginação, entendeu? Tudo bem, eu acho justo. Eu não tô nem falando pra você ver, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Quando o Rorschach manda o diário, ele ainda não sabe desse plano do Ozymandias. Ele tem uma noção de que tá indo pra lá ver o que acontece. Mas ele não sabe que o Ozymandias que criou o alienígena. Ele não sabe, ou no filme, né, que foi o Ozymandias que explodiu a bomba. Ele sabe que o Ozymandias tem um plano grande que vai... Mas não sabe qual é, de fato. Muita gente, mas exatamente o que é, ele não sabe. Então, eu acho interessante você ver por que o pessoal tá tão revoltado assim. Porque por mais que ele fale, falou o quê? Porque não tem nada que incrimine ninguém de verdade lá. Dá pra investigar o que o Ozymandias tá fazendo, né? Por mais que ele não vá falar o que é, dá uma liderança em quem investigar, né? Eu não sei se a série segue por esse caminho, talvez, é uma possibilidade. Eu não sei, eu falo pela HQ, lógica, né? Mas eu realmente acho que fica legal em aberto, assim, na HQ, ele tem esse pequeno finalzinho, o último quadro dele, ele deixa esse opa, pode ser que aconteça alguma coisa nesse universo, mas eu gosto assim, eu acho que ele funciona como um início, meio e fim e acabou. Eu acho que não precisa de ter nada além dessa história, não. Até porque, assim, uma das coisas que eu acho complicada em você falar de uma série pós é que a gente sabe que o Dr. Manhattan volta na série. E desculpa a expressão, gente, mas por que caralhos ele iria voltar? Mesmo que você tenha um monstrão e não tenha as bombas nucleares, mesmo que você tenha o final em aberto, em que o Dr. Manhattan pode ou não voltar, o que ele vai fazer aqui? Não tem nem por que ele voltar, deixa ele ser Deus no planetinha dele lá em outra galáxia, tá tudo certo, cara. Tá ótimo, pra mim funciona assim. Eu, pelo menos, não vejo por que de reviver tudo isso, sabe? Eu concordo com você, mas quero ver a série mesmo assim. Eu concordo, mas quero ver. E pra finalizar, você recomenda a HQ, o filme, ou alguma outra parte? Olha, a HQ eu recomendo desde que você já tenha lido alguma coisa. Eu vou falar por uma experiência própria. Eu nunca tinha lido HQ nenhuma. Foi você que me mostrou, começou a me mostrar HQ. A primeira HQ que você me mostrou foi o V de Vingança. E eu só fui ler o Watchmen depois que eu já tinha lido algumas HQs no meio do caminho. Algumas HQs de volume único, algumas até um pouquinho mais compridas, mas com umas histórias um pouco mais tranquilas, vamos botar assim, menos maçantes. Então quando eu fui ler o Watchmen, eu consegui ler, mesmo que dividido em partezinhas, eu escolhi em 2 ou 3 dias. Mas se o Watchmen tivesse sido uma das primeiras HQs que você tivesse mostrado, tipo, não colhi HQ, toma, lê o Watchmen, eu não acho que eu teria gostado. Então eu acho que é o tipo de coisa que você tem que ter cuidado quando você recomenda pra alguém, pra você não acabar fazendo uma obra que é tão boa, ser maçante. Então você recomenda, mas recomenda pra desde que a pessoa já tenha um histórico. De ler história em quadrinhos. De ler HQ, tá, gente? Porque eu lia muito mangá, mas ler HQ e mangá são coisas completamente diferentes. Sim. São pegadas completamente diferentes. De preferência, se der dessas da DC, que já tem essas histórias mais sérias. Tipo o The Dark Knight, tipo o Piada Mortal, que são histórias curtas, mas que tem uma história um pouco mais densa. E aí eu acho que você vai entrando no ritmo pra você poder pegar um Watchmen. Sim. Filme entra na mesma coisa. Eu só recomendaria pra quem leu ou pra quem já conhece o universo de história em quadrinho. Eu não recomendaria, tipo, pra minha mãe, que é mais leiga no assunto, sabe? Não. Eu recomendo HQ, mas com essa ressalva que nem você falou, de que é bom ler quem já tá acostumado com umas histórias em quadrinhos mais densas. Mas realmente, eu acho que vale a pena. Eu gosto muito dessa HQ. Ela, se não é minha favorita, é uma das minhas favoritas. Então, com certeza, eu vou falar pra lerem sim. Agora, o filme, cara, o filme eu não recomendo, não. Não recomendo o filme porque se você não conhece nada da história, você vai ficar meio perdido vendo esse filme. E vai ser um filme chato, né? É um filme chato, ele é pra quem já gosta da história em quadrinho e não recomendo, não. Veja por sua conta aí. They call me Dr. Manhattan. Então, quem já tá acompanhando a gente sabe que a gente tá tentando dar o nosso ponto de vista sobre se aquela determinada coisa vale a pena a gente fazer em grupo, seja grupo mesmo grande, ou seja em dupla, em casal. Casal, amigo, irmão, primo. Ou se é melhor fazer sozinho. E a gente decidiu chamar esse momentinho de modo co-op. Agora tem nome desse quadro, porque a gente sempre vai tentar falar isso, né? Essa é a nossa proposta principal, né? Então a gente decidiu dar um nome pro bloco. Então vamos entrar no nosso modo co-op? Com certeza. Vale ou não, Caio, fazer em grupo? É uma HQ, não dá pra ler os dois juntos. Seria muito estranho os dois sentarem no sofá e ficarem lendo juntos. Cada um pode fazer uma voz. Seria uma narrativa, né?
Eu acho que seria estranho dessa forma, porém... Não, eu tô brincando. Tipo, comprou, um leu, o outro leu na hora, logo depois, em seguida. Eu acho que vale a pena, sim. Tendo aquelas ressalvas que a gente já falou antes, né, de que tem que levar em consideração de que é uma história em quadrinho mais pesada. Porém, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que vale a pena você ler junto com outra pessoa, né? Ou cada um tem a sua e vocês leem no mesmo tempo, né? Ou um lê empresta, o outro já lê em seguida e depois você discute com a pessoa. Eu acho que vale muito a pena. Agora, o filme vem em grupo. Como eu falei, eu não gostei muito do filme. Eu falo para as pessoas não assistirem esse filme. Então, eu acho que não vale a pena nem assistir em grupo, nem assistir sozinho. Simplesmente não assiste. Eu acho que você ganha mais só lendo a HQ, sabe? Eu acho que uma das formas legais de você ler a HQ em conjunto pra dar pra fazer em conjunto, porque realmente não dá pra ficar duas pessoas coladinhas. Posso ver a página? Uhum. De repente, você dividir a HQ, mesmo que você compre a edição definitiva, ler por capítulo. Eu leio o capítulo 1, paro, você lê o capítulo 1. Daqui a pouco outra pessoa lê o capítulo 2 e assim vai. Se não tiver como as duas pessoas terem a HQ física na mão pra lerem ao mesmo tempo e comentando. Até legal pra você poder desenvolver sua própria teoria. Tipo, você acha que o Rorschach tá sendo maluco? Tá sendo paranoico? Ou não? Será que tem realmente algum vazamento naquilo? Cria um mistério, né? Isso. E mistério é sempre legal. Você comentar com outra pessoa. Essa é uma boa dica também. Mas isso também eu acho que só vale se você tiver muito contato com a pessoa que você tá querendo dividir, né? Ou morar junto, ou pelo menos morar perto. Senão vai ser um saco, né? Se for dois amigos e cada um comprar a sua... Sim, isso. Se cada um tiver a sua... Você pode meio que marcar, sabe? Fazer como se fosse um clube do livro. Muito entre aspas, tipo... E aí, cara, tu já leu o capítulo 1? Já? Pô, e aí? E aí vocês trocam ideia sobre aquele capítulo. A gente já fez muito isso, né? De ler juntos e enquanto vai lendo, vai comentando. E eu não sei se isso é uma prática muito difundida, comum, né? Mas eu acho interessante. Eu gosto pra caramba disso. Eu acho que, inclusive, o próximo programa que a gente for fazer sobre literatura, escrita, a gente pode falar sobre alguns livros que a gente leu em conjunto mesmo, pra gente falar um pouco mais sobre como a gente faz isso. Uhum. Pra galera, de repente, motivar, assim, quem quer fazer e não sabe como. Quem não faz pode se interessar, né? Mas voltando ao assunto principal, já o filme, olha, eu até recomendaria também que a pessoa não assistisse, mas se você quiser muito assistir, eu recomendo que você assista em grupo, sim, sabia? Em grupo, que aí vai ou casal. vai você vai zoando, você vai rindo, porque eu acho que se você for ver sozinho, você dorme. Olha, eu vou confessar, a gente viu o filme hoje, eu dormi durante os 10 minutos do filme. Uhum. Isso que a gente tava vendo junto, a gente tava zoando, mas vale lembrar que eu também parei pra ler HQ hoje, então eu tava com a história toda na cabeça fresquinha, né, eu não tava relembrando. Então, pra mim tava sendo, assim, muitas partes mais do mesmo, né, que ele não me conta de forma diferente. Então, ou se você não tivesse comigo vendo, eu teria dormido o filme inteiro. Ou tirado e feito outra coisa, né? Provavelmente eu teria dormido. Mas, então eu acho que se você quiser muito ver, veja em grupo. Resumindo, HQ vale, o filme não. Então, gente, é isso. Hoje a gente não tem coisa pra ler, né? Hoje a gente não pediu muita coisa porque não tinha muito como interagir sobre isso, né? A gente fez a enquete que vocês interagiram com a gente e escolheram esse assunto. Espero que quem tenha votado no Watchmen tenha gostado do programa. Comenta pra gente o que vocês acharam, se vocês, de repente, tem algum pedacinho que vocês querem falar mais sobre, alguma observação entre livro e filme que a gente deixou escapar. Qualquer coisa, manda pra gente que, de repente, a gente continua o assunto no comecinho do próximo de novo. Sim. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu sei que parece chato, mas é por lá que a gente consegue essa comunicação com vocês. Como essa, por exemplo, como no top 10 de filmes em que a gente viu os filmes de vocês e que vocês deram dicas pra gente. Então é bem legal essa interação, tá bom? Isso aí, concordo. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima quinta. Tchau, tchau.